Seria o Bitcoin e as criptomoedas uma pirâmide financeira, com a palavra, o rei dos dividendos e maior investidor pessoa física do Brasil? É uma jogatina, tá entendendo? É uma pirâmide, diríamos, né? E ele não está sozinho. Tiago Reis, sócio fundador da Suno Research, uma das maiores e mais renomeadas casas de análise do Brasil, diz... E no final do dia eu acho que o Charlie Munger estava certo. E é veneno de rato. Eu tendo a concordar. Será mesmo que o Bitcoin é veneno de rato? Warren Buffett, o maior investidor de todos os tempos, disse na convenção anual da Berkshire Hathaway, a sua empresa, em 2022, que não compraria todo o Bitcoin do mundo, nem por $25, e vai além dizendo que o Bitcoin não produz nada. Por outro lado, vemos as criptomoedas, em especial o Bitcoin e o Ethereum, se valorizarem cada vez mais. Tinha Ethereum. E daí quando eu vi aqueles R$600, tinha virado R$20 mil. Caralho! Mas hoje minha carteira ela tá mais de 80% em Bitcoin. Só Bitcoin hoje? Só Bitcoin. E teu patrimônio, tipo, casa, vendeu e comprou Bitcoin? Vendi e comprei Bitcoin. Meu Carro. Deus, não façam Vendi isso. e comprei Bitcoin. Tudo em Bitcoin? Tudo cara? em Bitcoin. Chegou a fazer dívida em real pra comprar Bitcoin? Cheguei a fazer dívida em real. Putz, não fala isso aqui, Diego. Se você tivesse comprado R$1.000 em Bitcoin em 2015, hoje você teria mais de R$300 mil. Seria então o Bitcoin e as criptomoedas o futuro do dinheiro, a verdadeira reserva de valor sendo o ouro digital? Ou seria o Bitcoin uma pirâmide e uma farsa completa? As pirâmides financeiras têm como principal característica oferecer aos investidores altos retornos rápidos, mas só funcionam a curto prazo, dependendo da entrada contínua de novos investidores. O esquema sempre colapsa, deixando a maioria dos investidores com perdas. Veja esse gráfico em forma de pirâmide, que para cada novo investidor seja necessário outros 6, desta forma, o primeiro nível teríamos 6 pessoas, seguidas por 36, 216 e assim por diante. Note que no nível 8, onde geralmente o sistema colapsa, já é necessário mais de 1 milhão de pessoas enganadas. Extra, 13 pessoas enganadas. Extra, 13 pessoas enganadas. 14 pessoas enganadas. Mas, se por um milagre o sistema sobreviver aos níveis seguintes, no nível 11 já são necessários mais investidores que a população do Brasil e no nível 13 mais que a população mundial. Para recrutar novos investidores, os golpistas costumam prometer altos rendimentos em curto prazo, normalmente fixos. Os retornos financeiros não são bem documentados. Eles têm alvo em um público financeiramente não esclarecido. Não existe um produto real, ou se ele existe, é vendido por um preço superfaturado. Existe a movimentação apenas de dinheiro, não existe a arrecadação de impostos federais e não há vínculo com leis trabalhistas. Em geral, os participantes acabam pagando para trabalhar. Bom, vocês já sabem que essa prática é crime. E o maior caso de pirâmide financeira no Brasil foi a Telex Free. Com um prejuízo estimado de centenas de milhões de reais, esse golpe acabou enganando mais de 965 mil pessoas ao redor do mundo. Desde os primeiros passos da civilização humana, um brilho dourado tem fascinado reis, sacerdotes, comerciantes e conquistadores. O ouro, mais do que um simples metal precioso, tornou-se símbolo de poder, riqueza e eternidade. Em tempos antigos, civilizações como a egípcia, a romana e a inca não apenas admiravam sua beleza, elas o reverenciavam, cunhavam moedas, adornavam imperadores, erguiam templos. Para esses povos, o ouro era mais do que um recurso, era divino. E assim começou a jornada do ouro como a mais antiga reserva de valor da humanidade. No Egito, o ouro era associado ao brilho eterno do sol. Os faraós acreditavam ser descendentes do deus Ra, e por isso usavam ouro para marcar sua conexão com o divino. Já em Roma, moedas de ouro cunhadas com o rosto de imperadores reforçavam sua autoridade e poder sobre os territórios conquistados. No alto das montanhas andinas, os incas viam o ouro como o suor do sol, usando-o em rituais religiosos e na decoração de templos sagrados. Apesar das distâncias, todas essas culturas compartilhavam a mesma certeza. O ouro era valioso não apenas pelo que era, mas pelo que representava. Com o passar dos séculos, o ouro deixou os templos e tronos e passou a habitar os cofres de reinos e bancos.
No século XIX, surgiu o padrão ouro, um sistema que transformou o metal precioso na base do sistema monetário internacional. Cada nota emitida por um país representava uma quantidade específica de ouro guardada em reservas. Era a era da confiança, quando o papel só tinha valor porque havia ouro por trás dele. E por décadas, o mundo girou ao redor dessa lógica. Mesmo após o fim do padrão ouro no século XX, o ouro não perdeu seu brilho. Pelo contrário, ele provou seu verdadeiro valor. Em meio a colapsos econômicos, guerras globais e surtos de inflação, quando moedas se desvalorizavam e mercados desmoronavam, o ouro se manteve firme. Investidores, governos e povos buscaram nele não apenas segurança, mas confiança. Em cada momento de instabilidade, o ouro respondeu com estabilidade. Seu valor não apenas resistiu, muitas vezes cresceu. E assim, atravessando séculos de mudanças, o ouro permaneceu como aquilo que sempre foi, um símbolo eterno de solidez, permanência e valor real. Em 2008, enquanto o mundo enfrentava uma das maiores crises financeiras da história recente, um nome misterioso surgiu: Satoshi Nakamoto. Sob esse pseudônimo, foi publicado um white paper de apenas 9 páginas que propunha uma ideia revolucionária, um dinheiro digital, descentralizado, que não dependesse de governos, bancos centrais ou intermediários. Nascia ali um Bitcoin. No código, uma mensagem escondida chamava a atenção. Em português, a mensagem dizia: "O chanceler está à beira de um segundo resgate aos bancos." Era mais que um registro técnico, era uma crítica direta ao sistema financeiro tradicional e um símbolo claro do nascimento de algo novo. Desde então, o Bitcoin percorreu uma trajetória marcada por extremos, subidas vertiginosas e quedas abruptas, de centavos a dezenas de milhares de dólares. Em 2011, um Bitcoin valia cerca de $1. Em dezembro de 2013, mais de $1.100. Já em janeiro de 2015, caiu drasticamente até $150. Em 2017, rompeu a barreira dos 20 mil. Em 2018, caiu para menos de 4 mil. Em 2021, ultrapassou os $68 mil. E depois caiu novamente. Chegou a superar os $100 mil. E agora, volta a cair abaixo dos 80 mil. Essa volatilidade extrema virou argumento para críticos, mas também oportunidade para investidores de visão. Casos como o de El Salvador, que tornou o Bitcoin moeda oficial ao lado do dólar em 2021, chamaram a atenção do mundo. A empresa americana MicroStrategy, por exemplo, acumulou bilhões de dólares em Bitcoin como parte de sua reserva corporativa. Mais recentemente, a aprovação de ETFs de Bitcoin, à vista nos Estados Unidos, abriu as portas para investidores institucionais com maior segurança regulatória. E com o passar dos anos, os gráficos mostram um padrão. Apesar das flutuações, a volatilidade vem diminuindo. Mas afinal, o que torna o Bitcoin tão especial? O Bitcoin é baseado em uma tecnologia chamada blockchain, uma rede pública, transparente e imutável. Sua oferta é limitada. Apenas 21 milhões de unidades existirão. Ele não pode ser copiado, corrompido ou impresso por vontade de um governo. Ele é pseudônimo, global, portátil. Não importa onde você esteja, se você tem sua chave privada, você tem acesso ao seu dinheiro. Não pode ser confiscado, não pode ser bloqueado. Assim como o ouro, o Bitcoin não gera fluxo de caixa. Mas também como o ouro, ele não precisa gerar. Seu valor está na confiança, na escassez programada e no poder de resistência a sistemas centralizados. Hoje, mais de uma década depois de seu nascimento silencioso, o Bitcoin continua a provocar debates intensos. Mas uma coisa é inegável: ele mudou para sempre a forma como pensamos sobre dinheiro, poder e liberdade financeira. A jornada do dinheiro está em transformação, e o Bitcoin, gostemos ou não, está no centro dessa mudança. Enquanto governos experimentam moedas digitais estatais, como o Yuan digital ou o Drex no Brasil, o debate entre controle e liberdade financeira se intensifica. As grandes instituições que antes chamavam o Bitcoin de fraude
agora estudam sua adoção. ETFs são aprovados. Fundos trilionários compram. Países o reconhecem como moeda oficial. E se uma coisa ficou clara ao longo dessa jornada, é que o Bitcoin definitivamente se afasta do conceito de pirâmide financeira. Ele não depende de novos entrantes, não promete retornos fixos, nem se sustenta sobre marketing agressivo. Seu valor nasce de outra lógica: escassez programada, segurança descentralizada e confiança da comunidade. Mas isso não quer dizer que ele seja isento de riscos. A volatilidade ainda está presente. Embora menor do que nos anos iniciais, continua a levantar dúvidas importantes sobre seu papel como reserva de valor de longo prazo. Ainda há incertezas, e o tempo será o verdadeiro juiz. Talvez o futuro não seja só sobre Bitcoin, mas sobre escolha, sobre poder estar dentro ou fora do sistema. Porque no fim das contas, o Bitcoin não nos oferece uma promessa de riqueza fácil. Ele nos oferece algo ainda mais raro: a possibilidade de escolher, de proteger, de resistir. E na minha opinião, é exatamente isso que o torna tão único. Sua maior qualidade não está apenas na tecnologia, no preço ou na tendência. Está na liberdade que ele representa. O futuro está sendo escrito agora. A questão é: qual papel você vai escolher desempenhar nele? E agora que você conhece os dois lados, me conta aqui nos comentários: Bitcoin é o futuro ou uma ilusão bem embalada? Se curtiu o conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos sobre liberdade financeira, criptos e investimentos de verdade.